Bom, fazendo então um pequeno resumo, né? A gente viu o André Luiz no grupo Os Mensageiros, foi assistir a palestra lá no cara das comunicações estava fazendo para médiuns que tinha fracassado. E a gente então viu vários casos de médiuns que vieram com a mediunidade e não conseguiram trabalhar ou trabalharam de forma errada. E no último capítulo nós vimos então doutrinadores, né? Ele falou com o Joel foi um doutrinador, mas o Joel se encantou com a vida que ele teve na última vida, quando ele foi, na penúltima vida, na verdade, né? Quando ele foi da Inquisição, e ele se perdeu, né? Então voltou para nosso lar com problemas de vertigem, tratamento prolongado, porque aquela recordação da penúltima vida dele como inquisitor fez muito mal para ele. Aí nós vimos um outro caso do cara que também veio e falhou porque ele foi presidente de centro, começou o trabalho, mas ele acabou se interessando por política, ficou rico e a hora que ele desencarnou, ele percebeu então que ele tinha feito tudo errado, né? Então hoje nós vamos ver um outro que estava junto desse Belarmino, tá? O Belarmino foi esse que ficou rico, mansão de pedras e não sei o quê, mas o coração não sei o quê, e desencarnou em situação complicada, né? Então o Monteiro estava junto do Belarmino. Vamos ver então no capítulo 12 a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação como o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Uma paradinha aí então, vamos lá. O Monteiro que nós estamos estudando hoje, parece que ele tinha já uma experiência de espírita, porque eu acho que já desde a preparação ele já mostrava uma experiência, né? Então ele confirma que realmente, mas a impressão dele é que me chamou a atenção aí. Ele tem a impressão que o espiritismo chegou prematuramente, chegou antes da hora. Então isso daí explica um pouco essa dificuldade que a gente tem, né? De não cair escapar na influência do meio, quer dizer, a gente se influencia por um monte de coisa que a gente vê, que a gente acha que está tudo errado, então provavelmente a gente ainda não está totalmente preparado para o espiritismo. O espiritismo pode ter vindo um pouco antes da hora, mas para mim ele é bem-vindo, tá? Vamos lá, vamos estudar o espiritismo. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos.
recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Então, esse Ferreira deve ser o Belarmino, né? Deve ser Belarmino Ferreira, porque ele fala que eles se conheciam antes dessa última encarnação. Provavelmente eles foram preparados no grupo mensageiro antes de encarnar junto, né? Por isso que o Belarmino falou que ele tinha grande experiência, né? Mas, então, ele está falando da tarefa dele. A tarefa dele seria doutrinador. Doutrinador, normalmente, é quem conversa com o espírito, é quem conversa com os médios incorporados e quem faz palestras, ou escreve livros, ou programa de rádio. Então, vamos lá. Minha mãe... Que se convertera em minha devotada orientadora não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob o meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. De tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Então, aí ele está explicando o serviço dele, tá? Provavelmente a mãe dele já tinha conhecimento do espiritismo, porque ela se tornou uma orientadora dele, né? E ele, então, está dentro de um centro espírita e está trabalhando, tá? E é interessante que nessa época aí, ele está em 1940, ele deve ter desencarnado antes, os médiuns de efeito físico eram mais comuns do que hoje em dia, né? Então ele tinha, sob o controle direto dele, alguns médiuns de efeito físico. Hoje em dia isso já é raro nos centros espíritas, tá? É uma coisa que nós não vemos muito, não. Além de outros consagrados à psicografia e incorporação. Psicografia também está diminuindo, mas incorporação a gente ainda vê bastante, né? Então a gente vê que o próprio espiritismo está evoluindo, tá? E ele, então, a especialidade dele era exortações decoradas na ponta da língua. Isso daí a gente que conhece o espiritismo sabe que não é legal, né? Você tem que estar falando o que está no coração. E ele tinha discursos decorados na ponta da língua. Vamos continuar o estudo, então, para ver o que vai dar isso daí. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então aí que era a coisa pegava para o lado dele, tá? Então ele se julgava muito superior aos espíritos com quem ele ia conversar. Então ele parece que tinha algum prazer de enfrentar os obsessores cruéis, reduzi-los a zero, tá? Então você veja aí a vaidade, a prepotência do doutrinador, tá? E quando ele pegava um sacerdote mais ignorante, então, ele tinha estudado longos trechos da Bíblia para poder pegar o sacerdote no contrapé, deixar o sacerdote todo atrapalhado, entendeu? Então parece que ele tinha um prazer de mostrar que ele era superior aos espíritos que se manifestavam para ele conversar, tá? Então ele fala, ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Falsa por quê? Porque ele talvez não era tão superior assim como ele imaginava, tá? E criminosa porque isso daí está errado, tá? Vamos ver no que vai dar então. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo.
Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada Vamos voltar, então, um pouquinho aqui. Por causa da doutrinação dele, tá? Então, após longa doutrinação sobre paciência, então ele está pregando lá para o espírito, que o espírito tem que ter paciência. De repente, criança fazendo barulho na janela, ele abria a janela e dava uma descompostura nas crianças. Então ele falava com os obsessores, invisível para conservar a serenidade, não sei o quê. Daí em instante ele está repreendendo uma senhora que não consegue controlar uma criança que está chorando porque está doente. Então a gente está vendo aí, então, um médio doutrinador meio atrapalhadinho, né? Ele fala uma coisa e o que ele mostra é exatamente outra, né? E aqui, então, ele está falando que no trabalho dele, ele é provavelmente um varejista, um comerciante, não sei. Vamos ver se ele explica melhor. Ele também era cruel, tá? Ele não perdoava, não. Vamos lá. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo. Então a gente vê aí o desequilíbrio total dele, tá? Então você vê que, como comerciante, ele não só era uma pessoa justa, como ele ficava horas estudando uma maneira de punir quem estava em dívida com ele. Então, você vê que ele parece que fazia questão de não perder as brigas dele. Então, mesmo que a pessoa que estava devendo para ele viesse pedir arrego, ele era implacável, tá? Então, experiência terrestre por si só é uma sessão permanente. Então, não adianta ele ser no emprego dele cruel e do jeito que ele era, e à noite chegar no centro espírita falar de Jesus, falar de caridade, tá? Vamos lá, então. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em ver vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, críticas rigorosas dos médicos. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo o singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos e longas frases de nossas sessões. Dá uma paradinha. Então vamos lá. As atividades doutrinárias dele, que ele gostava mesmo,
eram as reuniões de fenômeno físico, tá? Então, quando ele ia fazer uma palestra, ele tinha, como ele falou, duelos palavrosos, narrações de acontecimento insólito. Então, na palestra dele, em vez de falar de caridade, de amor, de perdão, ele gostava de contar para o público os trabalhos de efeito físico que ele tinha participado, né? E crítica rigorosa aos médiuns. Quer dizer, ele trabalhava com os médiuns e parece que como palestrante ele gostava muito de descer o sarrafo nos médiuns, tá? Então, quando ele desencarnou, ele viu que ele estava necessitado de hospício, tá? Tarde ele reconhecia que ele tinha abusado. E entidades perigosas e revoltadas aguardavam ele na saída do plano físico. Assim que ele saiu, então, o pessoal foi atrás dele, tá? Nós paramos aqui ou foi mais um? Acho que foi aí. Legal. Meu raciocínio pedia socorro. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Então, você veja aqui, ele está descrevendo ele provavelmente num umbral pesado, e aquele pessoal que ele doutrinava, aquele pessoal que ele esculachava nas reuniões onde ele era doutrinador, esse pessoal veio atrás dele, tá? Então, quando ele estava lá, ele falou, necessitando de hospício, ele viu que ele estava precisando de ajuda, mas o pessoal que foi doutrinado por ele vinha, então, usando as mesmas palavras que ele usava, tá? Você tem que se desligar, se ligar ao alto. Então, tiravam um sarrinho da cara dele, tá? Então, vamos lá. Quanto ao sentimento de apego... A esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora de minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra... Então ele foi socorrido, ele está em nosso lar já. O pessoal, então, tratando dele. Mas ele não se conformava, afinal de contas, ele tinha trabalhado, ele tinha sido doutrinador, ele achava que ele não merecia passar pelo que ele está passando, tá? Então ele pediu para a ministra veneranda uma audiência. Eu quero conversar com a veneranda, afinal de contas, antes dele encarnar, foi a veneranda que encaminhou ele para esse trabalho nos mensageiros e essa encarnação. Então vamos ver o que a ministra fez. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Privei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa que alimentassem o monstro de minha incompreensão. Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Legal. Então a veneranda nem marcou audiência para ele, tá? Porque viu que era um absurdo ele querer palestra com a ministra.
Então, a ministra também, por consideração a ele, procurou ele no horário de folga dela, sacrificou o horário de folga, ficou 2 horas conversando com ele para ver o que ele falou. E ele falou, e ela então terminou a conversa simples, tá? A, a causa de você ter tido essa falha foi porque você se entregou ao espiritismo prático. Então, tudo que ele fazia era por prática, texto decorado, ele sabia as frases de efeito, a coisa que ele viu na Bíblia para derrotar o outro, mas aquela parte do coração de amorosidade, junto às crianças, junto àquela mãe com a criança doente, então ele demonstrou que ele não tinha, tá? Então a causa da derrota dele não foi falta de trabalho, não foi, trabalhou errado, porque ele fez o espiritismo de acordo com o que a prática recomenda fazer, mas ele não pôs o coração no trabalho dele, tá? Vamos lá. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Então agora o Monteiro já percebeu, tá? Ele precisou levar uma dura até da ministra, que a ministra não foi tão dura. Ela ouviu, deixou ele desabafar bastante e mostrou para ele que faltou coração na tarefa dele, tá? Ele realmente tinha trabalhado, tinha feito o que se esperava que ele fazia, mas de uma forma que não foi boa, tá? Ele não deu um bom exemplo. Então, a gente comparando com Jesus, né? Jesus ele foi também meio duro com os sacerdotes da lei, com o pessoal prepotente da religião dele, mas com o pobre, com o necessitado, com o doente, Jesus era um mestre, Jesus era um médico, tá? Então, o espírita precisa ter um pouco disso, tá? Jesus no coração. Então, terminamos o capítulo 12. E o caso do Monteiro parece que não é muito difícil de encontrar por aí, não, tá? Médio que se orgulha de eu sou o doutrinador e ele cresce um pouquinho para cima do espírito que com coisa que ele decorou, né? Não com coisa que ele está sentindo no coração, né? Então ele fala às vezes a palavra meu irmão, mas ele não está tendo um sentimento de irmandade com aquele espírito que ele está doutrinando, entendeu? E a gente percebe, os espíritos percebem que quando a coisa vem do coração ou quando a coisa vem de uma frase decorada, né? Então a gente vê muito o doutrinador falar, meu irmãozinho, mas ele não está pensando naquele espírito obsessor que está dando trabalho ali na sessão como um irmãozinho. Ele está usando uma frase que ele decorou. Vou usar uma forma um pouco mais bruta de falar com ele, né? Você está aqui para quê? O que você quer? Você quer melhorar? Então você se ajuda. Se você não quer, vai embora. Então, isso daí, às vezes, a gente perde a paciência mesmo, tá? Vocês que já estudaram comigo na sala 1, as poucas vezes que eu fiz essa doutrinação, eu acabei extrapolando um pouco nesse ponto, né? Perder essa amorosidade, perder essa compreensão e acabando ser um pouco mais grosseiro com o espírito que está manifestando, tá? Então, acontece sim, tá? Inclusive, já aconteceu comigo mais de uma vez, tá? Por isso que eu falo, Barana, que eu particularmente, se tiver que fazer isso, eu não tenho capacidade não, porque a minha intolerância quanto à atitude de certos espíritos, mesmo quando estava lá na Câmara, né, dava para perceber que alguns eram meio que irritante até, né? Então eu não tenho condição de tentar doutrinar de uma forma mais amorosa se um espírito começa dessa forma a querer agir de provocação ou sei lá, de brincadeira, entendeu? Eles usam provocação mesmo. Eles ficam estudando a gente a semana inteira, 24 horas por dia, para no dia da reunião vir falar e dar uma agulhada naquele ponto sensível seu. É a técnica deles mesmo, entendeu?
E nos livros que eu estudei, que eu não fui treinado talvez em nosso lar, nos mensageiros, para ser doutrinador. O que eu faço é por ter lido os livros, né? E, inclusive, eu recomendo, quem quiser estudar sobre isso, Diálogos com a Sombra, né? Então, esse livro aí, ele explica direitinho. Antes de levantar para a cadeira para chegar perto do médium, você já tem que estar sentindo amorosidade por aquele espírito, entendeu? E você começa uma conversa. Agora, nem sempre, como nós estamos conversando aqui, a conversa termina do jeito que deveria terminar, não, tá? Exatamente. E o espírito provoca a gente, sim. Eles sabem que ponto tocar para desequilibrar a gente, tá? Tanto Toninho, que... Pô, pode falar, Sérgio. Com relação aos doutrinadores, que às vezes a gente percebe que teria vontade de mudar alguma coisa dentro da casa e a gente escuta que ele recebeu uma mensagem espiritual que deve ser mudado tal coisa dentro da casa, e dá para perceber que é a vontade dele, não é a vontade do espírito que passou a mensagem, se é que passou a mensagem. Eu gostaria de saber se vocês também percebem esse tipo de coisa ou é só da minha parte. Então, eu sou muito desconfiado também, tá, Sérgio? Eu tenho sempre um pé atrás, mesmo quando eu leio, quando eu estudo e quando eu estou na reunião, eu estou sempre com o pé atrás. E o medo meu maior não é que o médium está falando coisa da cabeça dele, é que o médium está sendo fascinado, tá? Fascinado que é um espírito que está querendo lá na frente fazer um trabalho de desvio naquele trabalho da casa, ele vai pegando o médium pelas beiradas, entendeu? Como quem está comendo um prato de sopa quente, ele vai pegando nas beiradinhas. Então ele vai convencendo o médium a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Se o médium não tiver o cuidado, numa análise legalzinha mesmo, o médium perde o controle de qual o espírito que está passando a mensagem para ele. Então é muito provável que ele recebeu uma mensagem mesmo. Mas foi um mentor da casa ou foi alguém que está se infiltrando pela fascinação? Essa é a maior preocupação minha, entendeu, Sérgio? E é risco que corre qualquer casa, em qualquer lugar, tá? Qualquer trabalho vai ter sempre esse risco, tá? Aí você fala, mas os espíritos da casa deixam acontecer? Deixam. Por quê? Porque o médium tem que aprender a trabalhar. O médium tem que aprender a separar o que é fascinação, o que é mediunidade do alto. Então eles deixam, às vezes, a coisa desandar até o médium perceber, poxa, desandou aqui, o que nós fizemos errado, entendeu? Ô, Sérgio, só para ilustrar o que você falou, aconteceu isso uma vez nos trabalhos que tinha de domingo, lá no Centrinho, né? Quando o Sr. Vilmar, né, falava para todo mundo, né? Palestrar para todos nós ali, que estava no grupinho. E eu acabei recebendo, né, um espírito que, infelizmente, né, acho que eu também dei condição para isso, né? Porque eu também estava um pouco alterado. Eu acabei causando uma certa discussão, né? Acusando o seu Vilmar disso, mas acusando ele de coisas, né? De situações que, ao meu ver, são ridículas, né? Mas porque eu mesmo também deixei que um pouco do meu orgulho tomasse conta e fizesse com que eu deixasse esse espírito, não sei se foi o espírito, se foi eu, né? E acabasse deixando transcorrer essa discussão do modo como foi, né? É risco que corremos sim, tá? Que o pessoal não gosta do nosso trabalho no Espiritismo, tá? O nosso trabalho, um obsessor, o nosso trabalho é um estorvo para ele, tá? Então ele quer acabar com o nosso trabalho, sim. E eles têm 24 horas por dia para acompanhar a gente, tá? Estudar a gente e ver que cordinha que eles vão cutucar, tá? É isso aí. Bom, vamos ao capítulo 13, então, Condenações de Vicente. Então, vocês percebam aí que eu acabei postando lá no WhatsApp 2 textos. O texto que nós vamos ler começa assim: não estava farto das lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Acharam? Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros.
Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades dessas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Legal. Então, depois desse bate-papo lá no final da palestra, o Vicente chamou o André Luiz para ir a algum lugar aí. E eles estão passando, então, numa alameda cheia de rosas, e o André Luiz está falando, caramba, me impressionou. Eu não imaginei a responsabilidade, porque na vida encarnada eu nunca conheci um médium, um doutrinador. O André Luiz não conheceu o espiritismo quando encarnado, né? Então, agora ele está surpreso que isso tudo. Vamos ver que o Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Então, nessa conversa aí, o Vicente falou para o André Luiz, não é só porque você na encarnação não conheceu o Espiritismo, é que mesmo aqui em nosso lar, você começou a trabalhar no Ministério da Regeneração. E lá eles são cuidadosos, porque as pessoas que estão naquele ministério precisam de um cuidado todo especial lá, porque eles estão em regeneração, né? Então ele perguntou se você não conhecia nada do Ministério do Esclarecimento. E o André Luiz falou que não. Aí ele vai explicar que no Ministério do Esclarecimento tem vários trabalhos. Tem trabalho, por exemplo, de escolas maternais, onde as mães que vieram e fracassaram são preparadas para virem e não fracassarem mais como mãe. E mesma coisa para paternidade. Então, centro de preparação à paternidade. O médium veio, o pessoa, o espírito veio com uma missão de paternidade, fracassou. Eles têm lá, então, centro para preparar essas pessoas para se tornarem pais excelentes numa próxima encarnação. E falou também dos médicos, tá? Então, os médicos também passam por uma preparação. Só que quando chega aqui, eles se perdem, né? Um médico vira político, outro médico vira comerciante, dono de empresa, e esquece da medicina, né? Então, tem esses ministérios lá para preparar esse pessoal para voltar para o santo ofício da medicina, da paternidade, na maternidade, tá? Então, André Luiz interrompeu observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso, infelizmente para nós ambos caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei, desapontado recordando minha condição de suicídio inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência.
Legal. Então, o André Luiz fala assim, pô, mas eu e você somos médicos, nós não estamos lá sendo preparados. Então, o Vicente explica para ele. Nós dois caímos em toda a linha. Quer dizer que eles não só fracassaram na profissão como médico, eles fracassaram na vida pessoal. E o André Luiz, o Vicente falou assim, eu não contei para você metade do meu caso, eu contei uma parte do meu caso para você. E o André Luiz lembrou que realmente ele tinha sido um suicida inconsciente, tá? Então a gente que acha que ele foi o Carlos Chagas, um grande cientista e tudo mais, parece que esse pessoa que foi um excelente médico, ele fracassou em outras partes também, né? Então nós vimos que ele não tinha muita paciência. No livro Nosso Lar está mais explicado isso daí, tá? Então ele fala agora então que lá no esclarecimento tem o Instituto de Administradores. Para mim isso daí vai preparar presidente de companhia, de empresas, políticos e esse pessoal. E esse pessoal, quando vem para cá, acaba errando na mordomia. Muito comum. Acontece muito até hoje, tá? Então, esse pessoal volta para lá para ser preparado, porque o mundo, quando entrar em regeneração, esse pessoal vai ter que fazer as coisas de uma forma diferente, né? O egoísmo está muito, a desigualdade está muito. Então, tem esses centros lá no Ministério do Esclarecimento para preparar esse pessoal, tá? Para recapitular as grandes tarefas da obediência. Então, o servidor público ele tem que saber que ele obedece aos interesses do público, não só pensar nas mordomias dele, tá? Isso daí é geral, tá? Então, tanto executivo, judiciário, tudo é geral, tá? Vamos lá. Somos numerosos, continuou Sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o Nosso Lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas, são infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Legal. Então, veja bem, o Vicente falou para o André Luiz que nós estamos vendo, estudando, conversando de espíritos que fracassaram, mas que já estão no nível de Nosso Lar. Então, esses daí estão aprendendo, fazendo cursos, se preparando para novas reencarnações. Mas ele fala também de muitos deles que fracassaram e estão nos umbral pesado, sofrendo perseguições, tá? Então, os colegas da bancarrota espiritual são inúmeros. Então, a saúde humana é um patrimônio divino. E o médico é um tipo de um sacerdote, tá? Então, os que recebem o título profissional sem utilizar a bem do semelhante, pagam caro. Pagam caro com o desencarne, tá? Porque nós temos médicos que ficaram milionários, ficaram muito ricos, ficaram muito bem de vida. Então, eles estão até tirando sarro quando eles leem um livro desse daí. Mas na hora do desencarne, eles vão perceber
e eles vieram com uma missão de um sacerdócio e fracassaram, tá? Então, se tiverem uma elevação moral suficiente, vão ser tratados lá em nosso lar. Senão, vão penar muito nos umbrais pesados aí, tá? A região mais baixa são infelizes prisioneiros uns dos outros, tá? Remorsos e malignas recordações. Então, o grande julgador da gente mesmo não é o santo que fica lá na porta do céu com o livro preto na mão, não. É o remorso. Então, a minha consciência vai dizer para mim onde eu errei. Então, a minha bancarrota espiritual vai ser indicada por mim mesmo, tá? Então, recebeu o diploma e não utilizou ele para o bem do semelhante, pagam caro. Os que abusam desse crime estão abusando contra o evangelho, tá? A medicina é um sacerdócio, como ele falou. Então, um médico deveria trabalhar tendo como exemplo Jesus. Jesus, então, além de mestre, de orientar, de dar os conselhos, ele também curava. Então, é isso que um médico deveria fazer, tá? E nós estamos vendo que não é bem assim, tá? A maioria dos médicos são muito materialistas. Então, eles até aliviam alguns problemas do corpo, mas eles acabam matando a fé, porque você recebeu uma cura de um médico, você vai falar para ele assim, graças a Deus eu me curei. Ele vai falar para você, graças a Deus, caramba, você se curou por causa do tratamento que eu te dei. Então, ele está matando a fé. É comum isso daí no nosso meio, tá? Médicos materialistas. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curava leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam-lhe a causa da morte física quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos, entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Então, ele está falando aqui de inimigo cruéis, que ele tinha um que sofria, um colega dele, médico também, tá? Então, esse colega dele, médico também, era um excelente cirurgião. Mas esse excelente cirurgião, fora do hospital, ele tinha uma vida não muito recomendável. E ele, aquisições monetárias, banqueiros comuns, o negócio dele era money, tá? Então, os espíritos que tinham sido operados por ele e que ele não teve sucesso na cirurgia, ficaram de olho nele, percebendo a vida dele desregrada, por exemplo, eu morri por incompetência dele. E nem era incompetência dele, que ele era um excelente cirurgião. Mas por ele ter uma vida paralela desregrada, esses espíritos, então, acharam que morreram por culpa dele, entendeu? Então, ignorante e maldoso que era, começaram a esperar ele na hora que ele morresse, tá? A hora que ele morresse, o pessoal caiu de pau em cima dele, tá? Então, vamos lá, horrível. Exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave.
realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado em razão das outras falhas a que se entregou imprevidamente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com a segurança da fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde existir uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Dá uma paradinha. Então, vamos lá. Esse cara aí, ele não tinha culpa. Ele tinha sido um bom profissional. As pessoas desencarnaram, não foi por culpa dele. Mas ele tinha consciência pesada, né? Então, ele não consegue se desvencilhar, mesmo sabendo que ele fez uma cirurgia correta, que não foi ele o causador da morte daqueles perseguidor, mas a consciência que não é tranquila, e então faz ele ficar à mercê, tá? Então você veja que Deus permite que isso aconteça, não para ele se tornar um médico melhor, que isso ele já era um excelente médico, mas ele tem que corrigir algumas imperfeições da personalidade dele, para numa próxima encarnação, então ele tem que reconhecer, tem que trabalhar esse egoísmo dele, tá? Para mim é egoísmo que fazia ele ter essa vida paralela, desregrada e cheia de coisas criticáveis aí, tá? Então, mas repara, faltas graves, aprende a conhecer-se a si mesmo. Então, com essa perseguição, ele está tendo oportunidade de refletir e aprender sobre ele mesmo, tá? Para adquirir noção do dever bem cumprido, tá? Então, a gente vai ter felicidade o dia que a gente se dispor a fazer uma tarefa e essa tarefa sair tão boa que você vai ter aquele bem cumprido, né? Caramba, eu fiz isso, ficou bom mesmo. Eu fui útil, está todo mundo tirando bom proveito daquilo que eu fiz. Aí você vai ter uma sensação de felicidade, que o muito dinheiro, as muitas aquisições não vão trazer, tá? Então vamos lá. Abusou da profissão, entrou em dolorosa prova. Nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei, agora compreendo. Onde existia uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou seu amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Legal, então eles ficaram pensativos naquela conversa que eles tinham tido, continuaram a caminhada pela essa alameda cheia de roseiras aí, refletindo, e o Vicente então anuncia para o André Luiz que eles têm que procurar o chefe lá do grupo Mensageiros, o Aniceto, né? Porque o Aniceto tem que conversar com eles de algum serviço que eles vão ter que fazer juntos, né? Serviço comum. Então, eles estão se dirigindo então, ao grupo para conversar com o chefão lá. Terminamos o capítulo 13. No capítulo 14, nós vamos ver os preparativos para o próximo serviço. Vai começar a ficar legal, tá? Bom, nós temos 9 minutos só. Acho que não dá para começar o 14, não. Vamos conversar um pouquinho? Ô, Varela. Oi.
O meu telefone no começo, eu tive que reiniciar, que não pegava, sabe? Foi bem confuso no começo. Aham. Para mim está meio confuso isso tudo, tá? Não sei, acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Agora, o André Luiz está sendo citado alguma coisa? Então tá, o André Luiz, você lembra, ele foi convidado no primeiro dia dele do Grupo Mensageiro para ir assistir uma palestra. Uma pessoa do Ministério da Comunicação, fez uma palestra. Naquele anfiteatro estava cheio de pessoas que tinham vindo com mediunidade ou tinham vindo com a tarefa de doutrinador e tinham fracassado. Então ele estava conversando com aquele pessoal lá. Terminou a palestra, o palestrante foi embora e no salão formou várias rodas de pessoas conversando. Então o André Luiz foi apresentando vários casos. Um médium que veio para trabalhar, não trabalhou. O médium que veio para trabalhar, mas montou um lugar lá para ganhar dinheiro. Outro médium que fez isso, aí começa a falar dos doutrinadores. O doutrinador veio preparado para doutrinar, para escrever livro, para fazer palestra, e foi contando o fracasso de todo mundo, tá? E aí, então, isso foi até o capítulo 12, onde ele falou, por último, do Belarmino lá, que foi um doutrinador que tinha muita experiência e que também fracassou porque ele fazia a doutrinação dele com frases decoradas. Não era coisa que vinha do coração. Então, ele falava realmente coisas que deveriam ser faladas, mas ele não tinha um sentimento de amorosidade quando ele estava falando. Então, ele fracassou também, tá? Bom, aí então ele começa a falar, o Vicente chama ele para ir numa preparação do Vicente. Então, o Vicente vai preparar o André Luiz para uma outra tarefa, que o Vicente está sabendo e o André Luiz não está sabendo ainda. Então, eles deixaram aquele salão lá e estão andando por uma alameda cheia de roseiras. E o Vicente está conversando com ele. Então, o André Luiz começa a conversa dizendo que ele não imaginava que a coisa era tão complicada, que a reencarnação requeria tanta responsabilidade. Aí o Vicente explica para ele que ele não sabe, porque quando encarnado ele não conheceu o Espiritismo. E quando desencarnado, que ele já está em nosso lar, ele só conheceu o Ministério da Regeneração. Então ele pergunta se ele conhecia alguma coisa do Ministério do Esclarecimento. Aí o Vicente está explicando para ele os trabalhos que tem no Ministério do Esclarecimento. Então eles têm curso para as mulheres que vão ser mães, preparar as mulheres que vão ser mães. E tem muitas delas que desencarnam tendo fracassado na tarefa de ser uma boa mãe. Então elas voltam para nosso lar para serem preparadas para, no futuro, quando nós entrarmos em mundo de regeneração, serem mães excelentes. Fala do curso para pais. Então pais que foram preparados, fracassaram, voltam, estão lá em nosso lar sendo preparados para, numa nova encarnação, serem excelentes pais. E aí fala dos médicos. E os médicos também foram preparados para serem um tipo de um sacerdote. Não era só vir aqui aplicar os remédios, seguir os procedimentos, curar as doenças. O médico deveria ser um sacerdote. Ele deveria espelhar em Jesus. Ele devia fazer aquele trabalho dele com amorosidade também, entendeu? Entendeu mais ou menos o que nós estudamos hoje? Nossa, você foi longe, né? Tá certinho aí. Eu fiz um pequeno resumo para você, que você disse que não pegou legal, tá? Mas não, o texto foi meio conturbado para mim aqui. Mas tá bom, cara. O texto está no WhatsApp lá. Dá uma lida depois, porque eu achei muito interessante esses 2 capítulos que nós estudamos hoje, tá? Ele está mostrando muita coisa em nosso lar que a gente nem imaginava que existia, tá? Então, para ser uma mãe, ela é preparada, ela passa por cursos, tá? E muitas delas vêm e fracassam, tá? Eu estou imaginando nós, quando nós estivermos lá no mundo espiritual, nós vai ser isso também, essa correria toda, né? Então vamos lá. Com certeza, né? Tem 2 casos aí. Tem espírito que foi preparado lá em nosso lar e veio e reencarnou e, influenciado pelas coisas materiais, ele fracassa. Então esse é um caso.
Mas tem espírito que é tão pé de chinelo, tão vira-lata, que nem em nosso lar ele não chega, tá? Ele morre, a turma pega ele, mete ele numa reencarnação compulsória e ele nem sabe que nosso lar existe, tá? Então a gente não pode nem analisar o nosso caso. Se nós tivermos em nosso lar, se nós não tivermos, se nós somos vira-lata ou somos de raça, nós não sabemos, tá? Mas esse véu que é posto para a gente não saber, não é à toa, esse véu tem um propósito. É para a gente não saber mesmo, tá? Então, a gente hoje em dia está com um livro formidável desse na mão, a gente está estudando, está pesquisando, está meditando, e a gente vai pensar aí daqui para frente como é que eu vou fazer, tá? Então, o que eu fiz lá para trás, eu pode ter 1000 justificativos que eu fiz lá para trás. Eu fiz lá para trás, estava muito errado. Tá bom, mas eu também não sabia. Agora que eu estou sabendo, eu vou construir um novo futuro meu, entendeu? Então, esse livro aqui, ele é excelente nesse ponto, entendeu? Ele está mostrando coisas que provavelmente a gente nem imaginava que existia. Se eu tive em nosso lar, tem um véu que não deixa eu saber que eu tive. Se eu não tive em nosso lar, porque eu era muito vira-lata, também tem um véu que esconde, eu não sei que eu era vira-lata. Então, agora, compete a mim pegar esses livros, estudar, pesquisar e planejar o que eu vou fazer de hoje em diante, tá, Nelson? Você entendeu, né? A comparativa, né? Nós e o livro aí, né? Porque fala tudo aí, eu estou me pondo no meio do livro. Entendi, sim, e eu também, entendeu? Mas a preocupação minha é que eu seja tão pé de chinelo que nem em nosso lar eu não tive, nem preparação eu tive, entendeu? Não. Então eu estou querendo ser um monte de coisa, estudando livro e tentando me preparar, mas, como ele disse, talvez o espiritismo veio cedo demais para mim, então eu não posso ficar me cobrando muito também, tá? Como nós estávamos conversando antes do estudo, tá? Às vezes eu faço coisa que eu não acredito que eu acabei fazendo. Ok, pô, pode ser que o espiritismo veio cedo demais para mim, pode ser que eu não estou tão preparado, mas agora que eu estou estudando, que eu estou me preparando melhor, eu vou procurar daqui para frente fazer de uma forma diferente. É o que cabe a nós, tá? Não deixar o remorso também começar a dar rasteira na gente agora, tá? Que o remorso nós vimos, ele é terrível, tá? Ok, Baiano. Valeu. 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 Não, eu estou achando esse estudo formidável por causa disso, entendeu? Ele não fala, não, você foi preparado e errou, você é culpado. Ele trata o cara de novo, pô. Então o cara foi preparado, veio, errou, e ele está lá recebendo curso, recebendo palestra, sendo preparado, porque nós vamos entrar em regeneração. Então, quando a gente entrar em regeneração, a gente não vai passar mundo evoluído da noite para o dia. Não toca um sino e a gente vira um mundo magnífico. Então, no mundo de regeneração, vai ter o bem e vai ter o mal ainda. Só que o bem começa a prevalecer sobre o mal. Então começa a ficar um pouco mais fácil para a gente, porque os espíritos preparados nos cursos lá de nosso lar vão reencarnando e vão encontrando mais facilidade, porque o mal vai diminuindo gradativamente e o bem vai aumentando gradativamente. E eu não sei daqui quantos milênios, talvez daqui 6.000 anos, a gente então passe a mundo bom, mundo sem o mal, tá? O mundo de regeneração vai ter o mal ainda. E o mal vai diminuir gradativamente. Eu acredito, pelo menos, de 6 em 6.000 anos tem uma mudança dessa, tá? Eu acho que nos últimos 6.000 anos, a gente passou de provas e expiações, agora nós estamos numa passagem de regeneração. Eu acho que mais 6.000 anos pela frente de regeneração, tá? Então são muitas encarna, desencarna, até a gente aprender isso tudo, tá? Só que a gente está tendo essa oportunidade formidável de pegar um livro desse na mão aí para estudar, tá? Porque temos que pensar em nós também, né? Você está estudando, mas e nós? Então, como que vai ser, né? é só nós que importa, entendeu? Então, o espírito é uma coisa individualizada. Nós vimos aí vários espíritos que um pôs a culpa na mulher, que a mulher ajudava ele ia indo bem, a mulher morreu, ele fracassou. Outro falou assim, mas eu ia bem, mas não sei o quê. Não tem desculpa, tá? Nós somos espírito. Espírito é individualizado. Então, nós temos que pensar em nós mesmos. Falou certo, Nelson. Tem que trazer para... Tudo isso que eu estou lendo aqui, como é que se encaixa no eu? E eu, como é que fico nessa história aí, tá? É isso mesmo. Trazer para a vida atual, né? Para a nossa vida atual.
Porque o que dá daqui para frente dá para mexer. É isso que importa, entendeu? Não adianta eu ficar que nem aqueles adolescentes aborrecentes lá que falam assim, eu não sirvo para nada, o que eu faço dá tudo errado. Negativo, pô. Você fez, deu tudo errado, ok. Parou, pensou, e agora daqui para frente o que eu vou fazer para não errar mais? Então eu não posso ficar aqueles aborrecentes que se corta e põe a culpa no mundo, eu não sou compreendido. Ótimo, pô. Você não é compreendido mesmo. Nós somos novatos ainda nessa história, pô. Nós estamos iniciando na regeneração. Nós temos ainda muitas encarnações para frente para poder se regenerar, tá? Então eu não posso deixar o remorso me dar rasteira, tá? Eu tenho que ir tratando o meu remorso com um trabalho, com reflexão, meditação, com o que eu vou fazer daqui para frente. Ok. Legal. Vamos encerrar então, Baranga? Então vamos, passamos da hora já. Legal. É. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.